Boa noite a todos. Muito obrigado por mais esse encontro que nós estamos realizando. Todos eles com o objetivo de a gente poder ouvir as pessoas, tentar aqui dividir situações que todos nós estamos passando. E claro que para mim é uma imensa alegria poder rever esses amigos, essas pessoas que eu já conheço de longa data. O assunto hoje é o bairro Bonfim, que é um bairro extremamente tradicional na nossa cidade, com um comércio extremamente forte, né? Com uma densidade populacional muito grande, com parques, né? Como é o caso do Parque Farroupilha, Redenção ali no coração do Bonfim. Enfim, diante dessa pandemia, como é que o bairro Bonfim está conseguindo se organizar, se planejar e sobreviver? Ao mesmo tempo, a gente tem acompanhado já alguns comércios, né? Como é o caso da Lancheria do Parque, fechando, o que nos entristece, né? Mas, sobretudo, estamos aqui para nos reencontrarmos. Isso me dá uma grande alegria de poder rever os amigos, mas, sobretudo, a gente poder dividir com aqueles que estão nos assistindo, né? Um pouquinho de estratégias, um pouquinho de situações que a gente possa construir para logo, né, retomarmos ao nosso normal, né, salvando os negócios, né, do bairro Bonfim, salvando os empregos do bairro Bonfim, mas, sobretudo, garantindo qualidade de vida para aqueles que moram lá e que decidiram lá construir a sua vida, né, a sua família dentro do bairro Bonfim. Então, eu quero começar aqui saudando ao jornalista Milton Gerso, que todos vocês sabem que já me acompanha de muitos anos, trabalha comigo, mas o Milton Gerso é o editor do jornal Fala Bonfim já há muito tempo, que é um instrumento de comunicação do bairro, né, bastante tradicional, bastante circulado. O Eduardo, querido permissionário ali do Mercado Bonfim, e que também preside a Associação dos Empresários do Mercado Bonfim, da qual tenho também um grande carinho, uma amizade já longa, de longo tempo. Ao contador e presidente da Associação do Bonfim, dos Amigos do Bonfim, Randazzo, querido amigo Randazzo, né? E também o querido amigo Artêmio, que coordena um grupo de WhatsApp de empresários, né? E também tem comércio, é comerciante no bairro Bonfim. Então, para mim, é uma grande alegria poder revê-los, né? E, claro, que essa noite eu espero aqui poder escutá-los, ouvi-los, mas, sobretudo, dividir, né, o que nós estamos vivendo e de que maneira a gente pode trabalhar junto à Prefeitura e à Câmara de Vereadores situações que possam mitigar, né, o que estamos vivendo, mas, sobretudo, retomarmos com segurança, né, e de maneira definitiva. Meus amigos, é um bate-papo, quero que vocês se sintam muito à vontade de conversar como se nós estivéssemos no entorno de uma mesa, né? Conversando aqui, e aos poucos eu vou tentando interagir com o público que vai se manifestando através de perguntas, né? De contribuições do debate. Então, se por um acaso eu desviar o olhar de vocês, pode ter certeza que eu estou com os ouvidos bem antenados aqui, mas acompanhando aqueles que estão, de certa forma, contribuindo. Quem sabe vamos iniciar pela imprensa. Eu vou dar para o Milton Gerso, vamos dar a prioridade para a mídia, para a imprensa. Milton Gerso, então. Milton, divide conosco, né? Como é que o nosso Bonfim está sobrevivendo a tudo isso? Eu sei que as feiras estão funcionando, o governador quer que as escolas voltem, né? Aí CNPJ sendo fechados no bairro, moradores de rua aumentaram e a insegurança sempre é uma preocupação dos moradores do bairro Bonfim. Então, inicio contigo, mas aqui, quem quiser interagir, só abre o microfone e vamos conversando. Combinado assim, Artêmio? Vocês todos estão me ouvindo bem? Ok? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Obrigado, Mauro, pela oportunidade da gente poder estar junto aqui conversando contigo, conversando com os nossos parceiros aí de trabalho comunitário, o Randazzo, o Artêmio, o Eduardo,
tá? E outros que não estão aqui agora nesse momento, mas que estão por trás também e que trabalham junto com a gente aí ao longo desses anos todos pelas melhorias, enfim, né, do bairro Bonfim. A situação do Bonfim ela se torna grave nesse momento porque ela já vinha sendo grave antes da pandemia. Né? Se a gente observar antes da pandemia, a gente já podia verificar ao longo da Oswaldo Aranha, e vamos falar em Grande Bonfim, assim, Protásio Alves, ali até o viaduto Tiradentes, né? Subindo em direção à Independência, a gente já via um grande número de estabelecimentos comerciais fechados, de lojas fechadas e placas de anúncios. Então, a crise, vamos dizer assim, para o comércio, a crise dos empresários, dos prestadores de serviços e até dos profissionais liberais aqui do bairro, ela já vinha acontecendo antes da pandemia. A pandemia chega e, a partir de março, com o isolamento, ela agrava essa situação. E eu acho que se soma a essa questão do agravamento da crise econômica, né, também uma crise cultural, uma crise até de identidade, né, das pessoas que vivem o Bonfim, dos seus moradores, dos seus empresários, dos seus trabalhadores e principalmente dos seus frequentadores. Né? Falasse dos espaços, dos parques. Né? O Bonfim é um bairro que ele tem uma tradição universal. Né? Ele é um bairro que tem uma cultura pujante, né? Movimentos culturais assim, ao longo dos anos sempre foi a marca, né, da história do bairro, né, da sua boemia. Então a gente observa que a partir do isolamento isso também de uma certa forma se fecha, isso também há um bloqueio nesse sentido e isso cria realmente um problema, uma situação negativa para o bairro, né? Porque boa parte também da vida empresarial ela também se dá nos estabelecimentos noturnos, nos bares, nos restaurantes. Né? Uma notícia boa, né, que eu acho que eu posso dar aqui, vou dar um spoiler para a turma, é que parece, extraoficial, mas parece que a lancheria do parque vai reabrir. Então, já foi feita uma reforma, estão se preparando aí para a reabertura. Existe uma data aí próxima, tá? Eu não vou antecipar, não estou autorizado, né? Então eu não vou antecipar, mas ela está bem próxima, ao que tudo parece. E vamos torcer, né? Que realmente a situação também nos ajude nesse sentido, né? Os níveis de transmissão se reduzam, que a gente consiga sair desse patamar de alta, né, da transmissão, que comece a haver uma queda, mas eu acho que é fundamental, acho que nesse sentido, e acho que isso que vale nesse momento a gente está conversando, é a gente transmitir para as pessoas a necessidade de que elas cumpram certos protocolos, que elas tenham os cuidados devidos. Né? Eu acho que as pessoas estão cansadas de ficar em casa. Aqueles que precisam, por necessidade, ficar. Eu sou um caso, né? A minha família tem meus pais idosos, então, em função disso, a gente procurou fazer um isolamento um pouco mais rigoroso e tentar bloquear o máximo possível, porque risco zero não existe, tá? Mas a gente tentar reduzir ao máximo. Então, aqueles que podem ficam, aqueles que não podem vão para a rua, mas aqueles que vão para a rua vão com segurança. Usem máscara, né? Não façam aglomerações, não se exponham ao risco desnecessariamente, né? Façam aquilo que tem que fazer de maneira consciente, com cuidado, que aí isso tudo vai, se fizer dessa forma, isso vai contribuir, vai colaborar para que a gente possa voltar a uma normalidade, um novo normal, sei lá o nome que vai se dar, né, para isso que a gente vai ter a partir daqui, mas pelo menos que a gente possa tentar voltar ao máximo possível daquilo que a gente já vivia antes da pandemia. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Acho que isso é fundamental. Existe um dado aí, eu pesquisei um pouco, estava dando uma olhada, que se fala em torno de 40% dos estabelecimentos comerciais que fecharem as portas vão fechar definitivamente. Então, é um número muito alto, é um número elevadíssimo. Né? E assim como nós temos que fazer a nossa parte enquanto sociedade, também os governos precisam fazer a sua parte. É importante que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal intercedam em socorro dessas empresas
e dessas famílias, dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós temos hoje pessoas em situação de vulnerabilidade, né, em situação de alto risco econômico, que não tem o que comer, e nós temos empresas que fecharam as portas, que não têm recurso para pagar os seus funcionários, que não têm recurso para pagar as suas contas, os seus tributos, os aluguéis, né? E elas precisam ter socorro do Estado. Se o Estado não intervir e não ajudar, não auxiliar, como tem feito os países da Europa, né? Tem sido muito práticos nesse sentido, se isso não acontecer, nós vamos ter realmente um país pior depois da pandemia. E eu acho que isso nenhum de nós deseja aqui, né? Pegando o gancho do Milton, Artemio, está faltando apoio para o pequeno e médio empresário? Ou o microfone do Artemio, o teu áudio? Oi. Me ouve agora? Sim, bem. Oi. Então, pegando um gancho aí do que o Milton colocou sobre o que já vinha acontecendo com o comércio no bairro Bonfim, era perceptível que já existia uma crise anterior ao início da pandemia. Isso ele colocou muito bem, era visto assim a olho nu, muitas salas, prédios, salas comerciais para alocar, outros pontos comerciais para vender, né? E o Duda depois pode falar e pode confirmar, eu não sei como é que foi no ramo dele, mas no ramo de alimentação, com quem eu conversei, com outros empresários, outros comerciantes, e com o ramo também de confecções, os meses de janeiro e fevereiro foram os piores dos últimos 10 anos, porque eu falo de 10 anos porque eu tenho um estabelecimento no Bonfim há 10 anos, né? Outros que já têm há mais tempo dizem que janeiro e fevereiro foi o pior dos últimos 15 anos. Então, a gente já vinha numa crise grave, né, que vinha se aprofundando, e a gente sabe que todo mês de janeiro e fevereiro é ruim, né, porque é período de férias, as pessoas vão para o litoral, permanecem por lá, etc. E tal. E em março é que começa uma reação, né? O movimento no comércio do bairro, ele em janeiro e fevereiro, ele cai 30%, 40%, mas retoma gradualmente a partir de março. Essa retomada em março, ela vinha acontecendo, mas de uma maneira muito fraca e muito devagar. E com a chegada da pandemia e com os decretos que surgiram, né, a partir do dia 18 de março, que teve o lockdown, aí sim, aí as coisas se agravaram de uma forma, né, absurda. Praticamente todos os estabelecimentos que permaneceram abertos, como eu permaneci, por necessidade, não por vontade, mas quem paga aluguel não tem muita opção de escolha, né? Então, o movimento chegou a cair 70%. Foi uma queda muito brusca e afetou demais o comércio e o bairro em si, porque o bairro, tu conhece muito bem, né, Mauro? É um bairro que tem muitos estudantes, tem bastante universitários que residem no bairro e tem um número grande de idosos que moram no bairro Bonfim, né? O bairro Bonfim tem uma característica por ter 2 hospitais, 3 se considerar a Santa Casa, que é próximo também, né? Depende muito desse serviço, né? A Unimed é uma empresa forte ali na Venâncio Aires, que reduziu muito o número de funcionários, muito trabalhando em home office, e imobiliárias trabalhando em home office. Então, a circulação de pessoas e afetou muito o serviço, né, de alimentação, que é o ramo que eu trabalho. Agora, há uma retomada pequena, né? A gente está chegando aí agora quase 50% do que
do que era para estar em um período normal. E ainda assim uma retomada muito preocupante, porque a gente sabe que vem pela frente aí uma crise, uma recessão, que a gente já está vivendo, né? Bastante aguda. E eu ouço muito dos meus colegas comerciantes e de todos os ramos, né, que há um cenário que não está bem definido, que a gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser nos próximos meses. E sobre aquilo que tu me perguntou, Mauro, sobre o apoio aos pequenos e microempresários, o que eu mais ouço falar é sobre a burocracia que existiu, que os bancos eles exigem, né, para disponibilizar uma linha de crédito para as empresas, né? Sempre foi um processo burocrático imenso para se conseguir. Agora não foi diferente, não se facilitou muito, né, para as pequenas empresas esse acesso ao crédito, né? Alguns bancos começaram a fornecer essas linhas de crédito e aí não colocaram limite, então quem chegou na frente pegou valores bem maiores, aí acabou o crédito, o governo demorou para repor as linhas de crédito, tem linhas que são anunciadas e tu vai lá e fala com... Sabe que essa agência não manda nada. A agência vai conversar com alguém de um banco, né? Então, essas reclamações eu ouço diariamente. As pessoas me perguntam, me ligam, querem informações, é tudo muito confuso. Até mesmo os decretos daqui da prefeitura são decretos muitas vezes confusos, se confundem com os decretos, e as pessoas não têm muita informação, confundem as informações, tanto o cliente quanto os empresários, eles estão confusos. Hoje eu conversei com 2, 3 empresários aqui do Bonfim, que eles não sabiam se era possível permitir consumo dentro da loja ou não, como é que vai ser amanhã, se vai ter decreto novo, que toda semana tem informação nova, tem decreto novo, e os decretos eles alteram o artigo, alteram isso, alteram aquilo, mas eles não colocam lá claramente, né, especificamente para que se entendam e que se possa trabalhar dentro da lei, com clareza, né? Então, é um período que a gente está passando aí muito nebuloso, né? Que eu acho que vai comprometer muito a saúde financeira e de muitos comerciantes aqui do bairro. Infelizmente, vai. Meu amigo, eu não tenho a menor dúvida, né? A incerteza com o futuro é muito grande, né? Isso gera uma certa ansiedade a todos nós, né? Tanto sob o ponto de vista da economia, né? Tudo indica que teremos uma recessão forte para o ano de 2021, né? Já temos o impacto, né, do aumento do dólar, já impactou em vários produtos, né? Nós não podemos aí encarar que não é um processo inflacionário, mas é um impacto aí trazido em relação ao aumento do dólar. E a transferência de renda do governo, o governo terá um limite para segurar isso aí. Tem data marcada que é o final do ano, também vai impactar porque há um desemprego, há um aumento de informalidade muito grande no país, né? Enfim, por isso que eu acho que o debate é importante, né? Porque na hora que, por gentileza... E há também, e eu vejo também que há uma falta de projeto, né? De todos os governos, do municipal, do estadual, do federal, e eles não, o Estado em si, ele não está te dando um rumo, ele não está te dando uma certeza. Olha, tu aguenta aí com o teu negócio funcionando, a gente vai apresentar um projeto para desenvolver a economia, para manter emprego, para que tu consiga manter o teu negócio aberto. Não há, isso não há. Se há, eu não conheço. Né? E essa é uma reclamação que eu ouço, não só de comerciantes, eu ouço de pessoas em geral. Né? Não só
por parte do município, posso dizer com certeza, só não há nada, né, no que diz respeito à manutenção de negócios, empresas, como o governo municipal não abriu mão de nada, absolutamente nada em relação à pandemia. E nesse gancho já vamos chamar o nosso amigo contador Randazzo, que dialoga com empresas, né? Trabalha para empresas, faz a contabilidade de pessoas jurídicas e físicas e deve estar acompanhando muito bem os balanços dessas empresas, que é mais uma dificuldade para conseguir crédito. Meu amigo Randazzo, por gentileza. Olá, olá, Mauro. Tudo bem? Uma boa noite. Obrigado por nós estarmos participando dessa live, muito importante, viu? Isso é muito importante, não só essa abertura, esse diálogo, o comprometimento das pessoas públicas com o que está acontecendo, né? O que eu tenho visto no nosso bairro, né, é algo muito preocupante, porque o nosso bairro, como ele é um bairro diferenciado, ele é um bairro que ele é lazer, ele é trabalho, ele é moradia, ele tem hospitais, né? Então tem lazer, ele é um bairro multifacetado. Mas como contador, uma das questões muito importantes, Mauro, é que referente, por exemplo, aos financiamentos que o governo federal disponibilizou as linhas de crédito, a realidade é que elas são linhas de crédito pelo BNDES e que elas vêm através dos bancos comerciais. Essas linhas de crédito, quando chega nos microcréditos, então, quer dizer, o crédito para o restaurante, para o pequeno restaurante, para a mercearia, para o mini mercado, esses créditos, que é o de subsistência, que iriam ajudar essas pequenas empresas, né? E a gente vê profundamente agravado as empresas de comércio, então, quer dizer, os bazares, né? Eu tenho aqui, por exemplo, empresas de cosméticos. As empresas de cosméticos estiveram fechadas. Os bazares, os 1,99, tiveram fechados. E o aluguel correndo, certo? E os salários correndo. Apesar dos abonos, né? Esses abonos, por mais que ajudaram, eles não foram suficientes para o comprometimento de manter o negócio. Porque todo esse, por exemplo, 1,99, ele trabalha com 30, 60, 90 dias. Então, quer dizer, toda a mercadoria dentro do estabelecimento está para vencer. E nós superamos 90 dias, né? Nós já temos, de março até agora, superou 160, né? 180 dias de estabelecimento fechado na penúria, abrindo só eventualmente, e sendo que os aluguéis, parte dos salários, né? Então parte da folha, né? E os boletos vencendo todo mês, e o empresário sem possibilidade de conseguir crédito. Onde está esbarrando nos bancos? Existem algumas certidões que não existem. Então, por exemplo, um estabelecimento de 1,99, ele não precisa ter um alvará da SMAN ou um alvará do estabelecimento referente ao seu impacto, né, impacto biológico, impacto referente ao local onde ele está trabalhando. Ele não tem isso, ele não tem essa necessidade, né? E ocorre que é o seguinte: primeiro, a gente só consegue contactar o Estado ou o município através das páginas, né, dos sites. E eles não dão nem informação, nem tem um modelo que dispense essas empresas das certidões negativas, essas certidões. Então, vou dar um exemplo. Uma empresa que precisa a certidão que ela está dispensada da SMAN, de ter uma autorização da SMAN para funcionar. E é bem facilzinho, uma lavagem simples, uma lavagem de carro, ela precisa ter o impacto da SMAN na sua área, para ver se as graxas, óleos não vão afetar o meio ambiente. Então é a SMAN que fornece. A SMAN só está trabalhando através do seu site. E ela não fornece, por exemplo, um 1,99 não precisa
não está sujeito a essa certidão. Ele não precisa, está isento. Mas o banco, para encaminhar para o BNDES, necessita de algum documento que o diga que está isento, que está liberado. E não existe esse documento. Então, a gente fica correndo em volta. A gente vai de um órgão para outro sem conseguir, vai de uma pessoa para outra dentro dos servidores públicos. E muitas vezes o servidor público, Mauro, imbuído, com vontade de ajudar, mas ele diz assim, olha, não tem previsão legal, esse documento não tem, eu não tenho como fornecer um documento se não existe uma previsão legal ou uma instrução normativa para mim fornecer um documento que diga assim, ó, ele não está, ele está totalmente isento desse documento, ele está isento dessa certidão. Então a gente fica correndo em volta, as voltas com diversos órgãos, com diversas informações, o telefone que tem não atende, quando atende, não passa para os devidos departamentos, que muitas vezes não tem o servidor lá. Nós sabemos muito bem que os servidores que comandam a prefeitura, os servidores que realmente são os chefes de gabinete, são pessoas que estão também na idade de risco, né? Então, eles não podem estar hoje dando o auxílio que eles dão sempre, né? Apesar da gente pensar, não, mas é tudo estagiário. Não, tem um servidor que assina a responsabilidade atrás, que conhece o setor e que resolve. Muitas vezes ele chuta a bola e resolve o problema. Ele já cria um documento, esse pessoal está em casa porque ele está em risco. Então, nós estamos vivendo uma situação que os próprios órgãos públicos estão sem cabeça, né? Estão sem os seus grandes comandantes, as pessoas que realmente conhecem os setores, que conhecem os impactos, que podem resolver, né? Essas pessoas não estão hoje nos órgãos públicos, né? Então, com isso, nós temos assim, ó, impacto nos diversos comércios, né? Como eu já disse, profissionais liberais. Então, nós temos advogados, engenheiros, psicólogos e médicos, todos eles que têm consultório, clínicas, seus escritórios também fechados. Muitos deles têm 2, 3, 4 funcionários, os funcionários em casa. Não há trabalho para engenheiro, a parte de engenharia parou. Não há trabalho para os psicólogos, né? Dentro do consultório. Então, hoje tem psicólogo que ou atende na casa do cliente ou atende estritamente com hora marcada. Então, ele só pode atender um por vez e ainda tem que dar um tempo entre clientes por causa daquele atraso, né? Todos esses... todas essas... Travou? Está me ouvindo, Mauro? Voltei? Agora sim. Agora sim. Então, e todos esses ainda têm que pagar aluguel, né? Tem aluguéis dentro do nosso bairro. A gente está sentindo um êxodo das pessoas saindo do bairro e procurando bairros mais baratos, ou saindo até da cidade de Porto Alegre, indo para outras cidades ao redor, por causa do ISSQN, que em Porto Alegre é 5%, e nas cidades ao redor é 1%. Os aluguéis de Porto Alegre são muito caros, e aí no Bonfim a gente tem o número de imóveis hoje liberados enormes, né? E nós temos ainda o caso das taxas de lixo e de IPTU, que também são altíssimas. Então, a prefeitura, né? Tu bem falaste que tanto você como o Milton, que os órgãos não estão se mexendo, a prefeitura deveria já ter um planejamento de duas coisas. Uma linha de microcrédito voltada para o pequeno empresário, para promover isso, promover, por exemplo, entre o empresário, entre o locador e o locatário, pelo menos para conseguir apaziguar o êxodo, né, de dentro do nosso bairro e de dentro de Porto Alegre, porque o grande problema também é Porto Alegre ser esvaziada, né? E também a questão das reduções de IPTU, a redução de taxa de lixo, a redução de taxa de iluminação pública, para facilitar a permanência dessas empresas dentro do nosso bairro e dentro da nossa cidade. Então, Mauro, esse é o maior
contribuição que eu teria, né? Realmente foi uma decepção, né? A nossa incapacidade de construir consensos, construir um ambiente de diálogo nesse momento. Realmente, não é por acaso que tem um processo de impeachment, né? Na verdade, não é o primeiro, é o sexto processo de pedido de impeachment nesse momento difícil. E ele acontece em cima justamente dessa incapacidade de dialogar com a cidade. Nas vésperas, né? Na verdade, os votos aconteceram muito em pressão de vários segmentos da sociedade que não estavam conseguindo dialogar mais com ele. Se nós formos olhar agora o nível de ocupação em UTIs, que era o indicador mais relevante para que se mantesse as restrições, estou falando coisa de 30 dias atrás, nós estamos com níveis de ocupação muito maior. Tá? O momento é mais preocupante que 30 dias atrás. Tá? E agora pode. Na verdade, é o populismo. Né? É o populismo. Na verdade, ele estava falando sozinho para a imprensa, tentando recuperar a sua baixa aprovação de governo que teve aí ao longo de 3 anos e meio de muita briga e pouca entrega. Mas vamos ter tempo de falar disso, sim. Eu quero escutar o nosso querido amigo Eduardo, que é o presidente dos permissionários ali do Mercado Bonfim. Escutar um pouquinho, Eduardo, me diz como é que está a realidade, a situação. Tu estás ali num comércio bem na rua, tu consegue enxergar tudo que está acontecendo no bairro, o andamento das feiras, o comportamento das pessoas, né, o ritmo da economia local. Fala um pouquinho para nós, pela tua experiência que tu tens de bairro Bonfim. Satisfação em ter o amigo aqui conosco. Satisfação é minha estar presente aí numa live tão importante aí com o Mauro, o Gerson, o Artemio aí, todo esse pessoal aí que participa com nós ali com tudo que a gente precisa. Bom, eu sou, como o Mauro falou, presidente da Associação do Mercado Bonfim, né? E ali nós temos um pouquinho de cada. Nós temos comércio de alimentação, nós temos artesanato, nós temos floricultura, nós temos um parque muito importante ali para as crianças, que é o Zaptizupt, né? Nós temos cafeteria, nós temos o armazém ali que traz os produtos aí que em vários outros locais dentro do Bonfim também tem, né? E nós tivemos assim um pouco assustado com essa pandemia, porque nós nunca tivemos passado por isso. Fechamos as portas. Na verdade, nós trabalhamos 2 meses só durante o ano, reabrimos agora, né? Então, o nosso fluxo de caixa ficou muito baixo, né? Restaurantes tiveram que mandar o pessoal embora, trabalhar com teleentrega, como todo mundo sabe, né? E não se sabe se vão continuar mantendo a sua despesa, né? Que é quase impossível esses 30, 40% só de movimento que nós estamos tendo agora, né? Manter uma rede grande como é um restaurante Equilíbrio ali do nosso lado, ou o restaurante Botânico mais ali embaixo, né? E eles são uma rede, tem mais um grupo maior de restaurante aí, tem no bairro e também fora do bairro. Então a gente se preocupa muito, né? A falta de ajuda também do governo também, como todo mundo falou aí, né, da prefeitura aí, com pouca atenção para gente. Eles colocaram os fiscais na rua, uma autoridade de policiamento, né? Nós nos tornamos não trabalhadores, sim bandidos. Se nós levantasse porta para trabalhar, nós éramos bandidos, não podíamos trabalhar, né? Nós éramos verbalmente agredidos, pedindo documentações às vezes até irregulares, assim, que nós nem tínhamos no momento, né? E pegando nós de surpresa. Reabrimos assim com medo, também não sabemos até quando vamos estar abertos, né? Dia de semana a gente quase não tem movimento. Nós temos movimento só no último dia, que é no sábado, por motivo daquela feira ecológica que tem ali. Acho que todo o comércio vê um movimentinho maior no sábado. O resto da semana é muito pouco, porque a população ainda está com medo de frequentar os locais, tipo bar, restaurante, né? E também as lojas comerciais, tipo a nossa, assim. E o que a gente pode dizer a respeito da prefeitura? Eu acho que é um descaso para todo comerciante, né?
Eles simplesmente viraram as costas para nós, né? E a gente que se vire, né? Se vire com aluguel, se vire com as contas, se vire com funcionário. Ah, dá dispensa aqui, dispensa ali, mas depois isso aí no final vai ser cobrado, né? A gente sabe que o nosso pacote de empresário vai ser bem mais caro, né? Ah, segura 2 meses, mas depois tu tem que segurar mais 2 meses. E assim é consecutivo, né? Eu só tenho um funcionário, então a gente está se virando, né? Para não mandar embora. Tomara que não precise, porque ele também é família, né? Como nós temos a nossa família para sustentar. E é isso aí que eu posso dizer para vocês, né? Precisamos de um apoio maior da prefeitura, do próximo governo que vem por aí, né? Por isso estamos participando aí dessa live aí tão importante. Legal, Eduardo. Deixa eu dar. Olha, gente, vocês estão com uma audiência. O Milton, tu pode me ajudar com os comentários, mas a audiência está enorme, isso fruto da representatividade de vocês. Mas eu quero dar aqui um abraço para a turma, aqui o Jair Dimmer, dando uma boa noite para vocês, o Paulo Marcos, a Franciele Ferreira, o Valácio, a Marlene Brum, a Vanner, Angélica Costa, Jossana Borges, boa noite, Angélica, Viviane Atarão, Rod Caxias do Sul nos prestigiando, Márcia Fraga, Maria de Fátima Rodrigues, Elizabeth Petri, José Gal, Wilson João Ronkenbach, Líria, Tarão, Ridinha, estão todos assistindo. Olha o Rodrigo, Mumu, nosso conselheiro, abraço, Mumu. Rosenilda Barbosa, Lovaine Alves, Lorena Pauletti, Idiosmar, Adima, Jane Pilar, tem toda a razão, vamos ter voz feminina assim. O que ela está respondendo aqui, a Jane? Ivete Lovato, Morda Vago, Maria Lúcia, Maicon, Lene Moura, Raquel Matias, Iraci Cerosini, Genesi Pereira, Marta, mas nossa, muita gente. Cristiana Machado, Milton, se quiseres me ajudar, Milton, selecionando algumas perguntas. A Lu Turella, que também é jornalista e agora advogada, ela também está aqui dizendo que aumentou muito os moradores de rua, pedintes em volta ali dos supermercados Zafra, né? E, claro, muitos que viviam na informalidade deixaram de ter suas atividades e, realmente, né, muitos também não conseguiram ingressar nos programas do governo federal. Mas é uma realidade, Lu. Sandro Vitória, Vera Lúcia, Silvana Ramos, perfeito, Mido. Aida Comunal, Vera Lúcia, Gabriel Santos, Paulo Prus, direto de Aracaju, nos assistindo, Arthur. Paulo Prus aqui, hein? Querido Paulo. Neninha, Rodrigo. Cláudio Lovato, de Brasília, também. Lovato. Estamos com audiência de Brasília também. Olha aí, Thalita, que mora no bairro Bonfim também, esposa do Fleck, Leoni, Volney Domingues Gomide, Fabiana Rodrigues, Múcio Lima. Abraço, Múcio. Adilar, da Lancheria do Parque, está aí conosco. Silvana da Costa GT, Cássia Schauronhafen. Doutor Euclides Gomes, presente também aí, nos assistindo, prestigiando. Alex Marques, Jonas Xavier, Maurílio Vieira, Sullivan, querido Sullivan, um abraço para ti, Sullivan. Anderson Serva também está com a gente. Luciano e Sayonara Rodrigues assistindo. Lavínia. Sionara, o Sionara está te assistindo aí, meu Deus. A Roseli Viana. Diego Souza, as escolas aqui na Zona Sul distribuíram ranchos básicos, porém algumas aguardam essas cestas e distribuíram para pessoas em troca de favores. Como funciona a fiscalização? Isso é uma coisa muito preocupante, Diogo. Vamos levar adiante esse assunto aí, porque a gente tem recebido algumas denúncias. Maria Teixeira, um abraço, Maria Teixeira. Reni Rubenic, Jurema Madeira, Simone Rodrigues, Eduardo Alves, Giazac, minha mana, Irba Correia, Clarice Silveira, Miguel Tavares, Pedro Reis, agora o Rafael Fleck. Como morador e profissional liberal do bairro Bonfim, percebeu um aumento de pessoas em situação de rua durante a pandemia. Essa é uma realidade que vivemos. Inclusive, eu fiz um debate aqui com o Léo Voigt, que é um especialista, trouxemos algumas informações. O governo municipal
ele diminuiu a assistência para os moradores de rua. Por quê? Por causa do isolamento, os abrigos diminuíram, inclusive os restaurantes populares que foram fechados. Então, há uma diminuição de abrigos e de políticas públicas no desrespeito. E, aliás, há uma diminuição de trabalhos informais que haviam no centro da cidade, no bairro Bonfim, que viviam guardando carros ou lavando carros, enfim, as situações que ainda eram muito presentes, não acontecendo, estão vivendo de pedindo dinheiro. Essa é uma realidade que nós vivemos e, claro, que o governo municipal não está enxergando isso. A Catarina Dornelles... Sobre esse tema, Mauro, até sobre essa questão dos moradores em situação de rua, acho que vale lembrar também que a prefeitura ela transfere para a comunidade, muitas vezes, uma responsabilidade que não compete à comunidade. As pessoas fazem os encaminhamentos à PASC e aos órgãos competentes, para que se realizem, por exemplo, as abordagens ali no entorno do Zafra, ali da Fernandes Vieira com Henrique Dias. Um exemplo. Ou ali na volta do HPS, que é onde também há um ponto de concentração, né? Nesses pontos onde se concentra um número mais elevado. O que a gente ouve? Que eles não têm equipes suficientes e que a comunidade, o morador, identifique aquele morador de rua. Quer dizer, não compete a uma entidade como a associação de bairro, não compete ao morador, não compete ao comerciante fazer essa abordagem. Essa abordagem ela tem que ser feita por um profissional capacitado. Existia o Ação Rua, né? Que praticamente foi, eu acho que, desintegrado, não se ouve mais falar, não se tem mais notícias, não se vê absolutamente nenhum trabalho nesse sentido. E a cada dia que passa, aumenta o número de moradores de rua, né? E pessoas que estão ali passando necessidades, né? São seres humanos, a gente não está... não é uma visão higienista, né? Não é isso. Ao contrário, né? A gente precisa ter uma política que abraça essas pessoas como foram feitas com as crianças, né? Não se vê mais criança na rua, raras as crianças que se veem na rua, porque houve uma política ordenada que abrigou, que assumiu isso, né? Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Átila Silveira, nosso conselheiro, Maria Helena Sestari, enfim, olha, foi tanta gente que entrou aqui para o Dante Cariello, Armando Friso, querido Armando, lá de Eldorado, Jorge Fraga, Ida Dubin, Inês Maito, enfim, olha, gente, isso é fruto do prestígio de vocês aí, viu? Nosso conselheiro Edemar Sarnagoto, boa noite, assunto relevante, várias categorias desamparadas, é verdade. Gente, o nosso tempo não é muito longo, mas dá tempo de a gente fazer uma rodada final, tá? Para traçar assim, ideias e propostas que vocês acham mais relevantes para o momento, né? De que maneira a gente pode, através do nosso mandato de vereador, da nossa atuação na Câmara de Vereadores, como é que a gente pode tentar ajudar o momento agora, né? Eu fiz uma série de iniciativas e quero dizer para vocês que eu fiquei um pouco frustrado, porque achava que nesse momento era possível a gente construir uma relação melhor com o governo, né? Infelizmente não deu, mas, por exemplo, nós tivemos ações vitoriosas, né? O governo lá em abril cancelou todos os convênios das nossas escolas infantis, retroativo, era de 17 de abril para o dia 1º, né? Nós fomos à justiça, brigamos na justiça, conquistamos uma liminar, e são coisas desse tipo, né? Então, não é o melhor do mandato de um vereador ter que ir para a justiça, mas isso significa o pouco diálogo que se tem com o governo. Mas eu quero aqui escutar um pouquinho de vocês, o que vocês acham que a gente pode, nesse momento, trabalhar para mitigar, né, a situação que nós temos e aquilo que mais nos preocupa, né? A retomada, né? A gente tem que nos preocupar isso, como é que a gente pode salvar empresas, empregos, né? Levando em consideração que a primeira coisa está a vida de todos nós, né? Acho que é esse que é o grande desafio que nós temos. Milton, tu queres, quem sabe tu inicia ou preferes iniciar e depois vamos fazer uma rodada? Pode ser. Né? Porque já é 10 para as 10. Vou procurar ser bem objetivo. Eu me recordo que Porto Alegre tinha uma instituição chamada Banco Porto do Sol, se não me engano,
Nós tínhamos um banco municipal, existia isso, né, Mauro? Que fim isso levou? Por que Porto Alegre não resgata uma instituição ou pensa em algo nesse sentido, né? Para contribuir, né? Com as empresas, para intermediar, para buscar recursos do exterior, recursos da União, do Estado, enfim, e tentar, com alguma parcela de recursos próprios, subsidiar aí as nossas empresas, né? E inclusive também as próprias famílias em situação de vulnerabilidade. Isso é uma pergunta que se faz, né? Quer dizer, isso não existe mais, né? Ou se existe, está lá parado, não sei servindo ao quê e a quem. Né? Então, essa é uma das questões. Outra questão é essa questão que eu falei, a questão das pessoas em situação de rua. A prefeitura tem um papel importantíssimo, é fundamental que ela tenha vontade política, né, de intervir nessa questão, de assumir para si a responsabilidade, né, de ter uma iniciativa proativa, né, de abordagem, de abrigagem, de encaminhamento para a área da saúde, para aqueles que precisam da área da saúde, de encaminhamento para emprego, daqueles que precisam, né, querem, têm condições, de repente, de trabalho, aqueles que não têm de qualificação para que possam ter condições de trabalho, enfim, traçar um planejamento, traçar um plano de uma forma humanista, com respeito à vida das pessoas, né, à dignidade dessas pessoas, né, mas também interagindo com os anseios da comunidade onde elas estão envolvidas. Então, acho que são dois pontos assim fundamentais que eu vejo que deveria a prefeitura realmente tomar como uma iniciativa urgente. Né? A questão dos tributos eu até deixo para que tu fales, né, Mauro? Porque eu sei que tu fosse defensor aí da comunidade, dos contribuintes nessa luta contra o aumento do IPTU. Infelizmente, se resistiu o que pôde, mas, né, não se conseguiu. Na última votação, a prefeitura teve êxito, né? A gente sabe, inclusive, como isso aconteceu, né? Como é que ela virou muitos votos, né? O prefeito virou votos dentro da Câmara para aprovar esse aumento do IPTU. Mas acho que isso é uma necessidade que seja revisado, né? Porque esse aumento, essa planta de valores, ela foi trabalhada, ela foi calculada em cima de uma bolha do mercado imobiliário que já não estava existindo mais quando foi votado o projeto e muito menos vai existir a partir de agora com essa crise. Ou seja, há uma deflação desse valor e esse aumento ele tem que ser revisto da forma como ele foi feito. Acho que as correções de distorções existentes elas são claras e devem ocorrer, mas devem ocorrer as distorções. Então, vamos corrigir aquilo que está errado. Agora, aumentar linearmente o imposto para todo mundo, como foi feito, eu acho que isso é uma coisa que a cidade precisa rever, e aí o papel, né, teu como vereador, a Câmara Municipal, vai ser muito importante nesse sentido. Acho que essas são contribuições que eu posso deixar de forma objetiva para esse debate que não termina aqui, né? Não vai terminar aqui. Realmente não vai terminar tão cedo, inclusive. E quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade e a participação com todos os meus companheiros aí de trabalho, né, o Randazzo, o Artemio, o Eduardo, né, e outros que não participaram, mas que com certeza são parceiros de luta aí e estão com a gente. Obrigado, Milton. Artemio, vamos fazer as considerações finais, Artemio? Quais são as prioridades para o momento? Quer abrir o microfone, Artemio? Agora foi. Bueno, quero começar agradecendo aí pela oportunidade, Mauro, de poder debater com vocês aí. Agradecer o teu empenho aí, sempre estar conosco aqui nas lutas do bairro Bonfim. Nossa, que a gente sempre pôde contar aí inúmeras vezes através do Milton, né, sempre levando as demandas do bairro para ter uma voz dentro da esfera governamental para nos auxiliar. É preocupante a situação das pessoas em situação de rua. Eu não tenho visto, desde o início da pandemia,
a atuação das equipes da prefeitura. Não conheço ninguém que tenha visto. Eles estão crescendo esse número de moradores de rua. Tem muitos que Saiu um pouquinho, né? O Artemio está com o sinal ruim. Randazzo, vamos começar. Vamos. Oi. Artemio, Oi. escutando bem agora. Tá me ouvindo? Tá. Então, para encerrar, nessa questão que foi tocada no acesso ao crédito, que poucos tiveram, até agora que eu conheço poucas pessoas que tiveram acesso a esse crédito. O Pronamp, todos os dias tu ouve comentários e as pessoas falarem do Pronamp, que já está aí no segundo lote, e os empresários continuam correndo atrás. Os bancos nem todos os bancos estão operando essa linha de crédito, né? Especialmente os bancos privados, que não têm muito interesse em colocar à disposição, e eles têm dinheiro para emprestar, então eles querem esse dinheiro, mal, e já está preocupado em como é que vai pagar, né? Porque eles deram 36 meses de carência, mas esses 12, ou 8, ou 13, em algumas redes, em alguns bancos é 13 meses de carência, no Banrisul, né? Esses meses eles já contam dentro dos 36. Então, na verdade, tu vai ter, quem conseguiu o recurso vai ter que pagar em 24 vezes, né? Ou menos até. Então, já é uma pauta aí, eu sei que não é um pouco fora da tua alçada, mas levar para as esferas federais, né, para os nossos amigos lá de Brasília, para colocar no debate o aumento desse, que a pouco já vai conseguir cumprir isso. E aí, se você tem outros tipos de crédito também, aí a roda vai girar né, e a coisa vai só piorando. É importante, Artemio, a gente falar sobre isso, embora seja da esfera federal, assim, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que isso tem que ser política pública mesmo, né? Política estatal, usar os bancos públicos para a gente poder fornecer crédito, diminuir a burocracia e, sobretudo, diminuir... Porque é o seguinte, os bancos privados estão com medo da quebradeira, né? Eles querem garantias, quer dizer, nós ter, né, por parte do governo, uma ação mais forte nesse sentido, né? Acho que fica aí bem expressada por ti. O governo poderia, aqui municipal, buscar recursos de algum fundo e fazer microcrédito. Talvez valores menores, de 10, 15, 20 mil financiados aí, quer dizer, poderiam ser recursos importantíssimos para pequenos negócios. Salvaria muitos CNPJs. Randazzo? Conseguiu liberar? Agora, liberado. Liberou? Mauro, assim, ó, a nossa Prefeitura de Porto Alegre, dentro da SMIC, ela tem o que se chama Tudo Fácil, dentro da SMIC, ali na Rua da Praia. Uma coisa que poderia ser implementada ali seria um pequeno guichê, uma pessoa com um terminal, por exemplo, ligado ao próprio site da Prefeitura, para facilitar essas certidões.
que forneça certidão, por exemplo, da SMAN, uma certidão que é da desobrigação daquele CNPJ, desobrigação do CNPJ, de uma determinada secretaria. Isso abriria as portas para o crédito nesse Pronaf, nesses créditos, porque é isso que está faltando. Também a certidão do Estado, eu sei que daí é mais difícil, mas mesmo no Estado tem o Tudo Fácil do Estado, que poderia ser também implementado. Veja bem, o crédito para uma pequena empresa, se você libera 20 mil para uma pequena empresa, você salva ela, porque talvez seja o aluguel de 10 meses, um aluguel de 2 mil, de R$ 1.500, você salva essa empresa. Porque ela ficando livre, ela botando as contas de aluguel em dia, o restante ela começa a se mover, a se movimentar economicamente, desde que o mercado seja aberto, né, equacionado, né? Então ela consegue mudar a sua forma de venda, né, através da internet e de outras formas. Também o banco que o Milton falou, que era o Banco Pôr do Sol, esse banco fornecia microcrédito, olha, era uma maravilha. Inclusive, nós tivemos um cidadão, um vizinho nosso aqui do Bonfim, que trabalhava lá. E ele falava assim, ele era um analista de crédito, né? E esse crédito foi para, assim, ó, era crédito de R$ 2.000 para compra de carrocinha de cachorro-quente, até R$ 20.000 na época, que já dava para montar uma lancheria. Então, era um crédito. E, Mauro, uma coisa importante, que nós vemos uma movimentação econômica dos empregados que estão sendo demitidos, que eles têm um dinheiro da demissão, mais o fundo de garantia e mais o seguro-desemprego, que ou eles usam para sobreviver ou usam para montar um negócio. Então, a Prefeitura de Porto Alegre poderia fazer uma campanha de abertura da sua primeira empresa, certo? Abertura do primeiro MEI, né? Então, a empresa, por exemplo, as empresas de contabilidade estão aptas a montar um MEI, que é uma forma de se ter CNPJ praticamente de graça. Paga R$ 80 por mês de impostos até 80 mil no ano. Com isso, você evita o êxodo, você abre uma empresa nova e você faz a economia funcionar. Porque a gente sabe que cada real que é investido na economia, ele gera 10 ou 15 reais no giro, porque aquele empregado, que não é mais empregado, agora é empregador, ele vai botar o dinheiro na mercadoria e essa mercadoria abastece um outro fornecedor. E o fornecedor pode contratar mais um empregado. Então, o giro da economia ele se faz através de fomentar o primeiro negócio, né? A primeira empresa, o microcrédito, o crédito entre locador e locatário, fazer um crédito casado entre locador, porque o locador, né, já tem o cadastro do seu locatário e ele já conhece o locatário. Muitas vezes esse locatário, o locador mantém esse imóvel alugado há 20 anos para a mesma empresa, entende? E ele próprio, muitos locadores estão financiando, autofinanciando, reduzindo aluguéis, fazendo. Só que muitos locadores precisam do dinheiro, porque é a subsistência deles. Então, esse locador pode mostrar qual é a realidade dessa empresa que precisa esse crédito. Não que ele vá validar, mas ele pode prestar uma grande informação. Olha, essa empresa em 2, 3 anos ela se recupera. A economia mal e mal voltando, essa empresa eu sei que se recupera. Esse empresário é um empresário sério. Esse empresário é um empresário competente e que é experiente no mercado brasileiro. Porque a gente já diz, né? Mercado brasileiro é para profissional, porque é uma dificuldade.
Então é Não, isso, Mauro. né? Não é para amador. Mauro, olha, um grande abraço, muito obrigado por você estar aí junto com a gente. Obrigado aos meus companheiros aí, ao Milton, ao Artêmio e ao Eduardo, que são pessoas queridas. A gente está sempre tomando um café e conversando sobre esses problemas do bairro. O problema dos profissionais liberais, Mauro, muito importante, os profissionais liberais, que eles precisam também de uma ajuda nos seus pequenos negócios, nos seus pequenos escritórios também. Isso eu sei que também está no âmbito municipal. A redução de ISSQN, a redução de taxas, facilitadores de crédito para os profissionais liberais, sabe? Tudo isso é importante. E fomentar e impedir o êxodo desses empregados que estão sendo demitidos, tentar reverter a situação, em vez deles pegarem esse dinheiro e levarem muitas vezes para outros mercados, né? Às vezes serem ludibriados e acabar perdendo esse dinheiro, eles podem usar aqui mesmo em Porto Alegre, aqui mesmo no Bonfim, certo? Então, uma boa noite, Mauro, boa noite a todos. Olha, foi uma satisfação estar com vocês hoje. Obrigado, né? É importante a gente escutar essas palavras de otimismo. Acho que nós temos um empresariado local que tem que novamente acreditar na cidade e o município ajudar, né? Diminuir essa burocracia. Esse é o momento de a gente poder dar todo o empurrão necessário para que as coisas aconteçam, né? Então, acho que esse nosso pequeno e médio empresário da cidade tem que voltar a acreditar para nós movimentar nossa economia. Querido Eduardo, vamos fechar contigo? Vamos lá. Muito obrigado mais uma vez por participar aí com vocês, né? Essa live aí, muito importante para nós que somos comerciantes. Mauro, acho que o pessoal falou tudo aí, o Randazzo falou tudo, complementando aí a palavra aí do Artêmio, a preocupação do pessoal de rua aí, que o Gerson falou, né, e que você se preocupa também, né? Nós queremos oportunidade de trabalhar, governo, por esses órgãos que nos importantes que os grandes que estão, né, se mostram essenciais, estão vendendo da comida à roupa, né, e deixando as lojas fechadas na rua. Não precisa nem falar nome do que eu estou dizendo, né? As grandes redes que estão tomando conta, Alegre, Santa Catarina, eles, no entanto, eles vendem tudo e acabam fechando o nosso comércio. E com uma pandemia dessa, o nosso comércio fechou as portas e eles continuaram com filas na rua, fila para pagar, fila para pão, fila para roupa, fila para autopeça, tudo que eles poderiam vender em lojas separadas que estavam fechadas por causa de uma pandemia, estavam sendo vendidos na rede de supermercados. Eu acho que o supermercado teria que voltar a ser essencial, vender o essencial, que é a comida, e não dividir produtos com um pequeno empresário, né? Então isso dificulta muito a nossa vida e numa pandemia piorou, né? Aí sim, aí nós não temos nem como brigar com eles. Eu sei que eles colaboram, talvez, com espaços, com a prefeitura, divide alguma coisa, mas nós precisamos ser vistos, né? Nós não temos condições financeiras como eles têm, mas eu acredito que o nosso bairro não precisava de uma rede grande vendendo tudo que nós temos ali, com as nossas portinhas pequenas, e eles ali fazendo concorrência ilegal, com preços ilegais e dizendo que ali está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo limpinho, não tem pandemia, né? Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Eu anotei tudo aqui, as sugestões que vocês deram.
as tuas, Eduardo, as do Milton, as do Randazzo, as do Artemio, todas elas são importantes, dá para a gente tentar propor alguma coisa no sentido de a gente enfrentar a situação e não permitir com que comércios tradicionais, como é o caso do Bonfim, né, que sejam mantidos, que empregos sejam mantidos, enfim. Né? Nós propusemos uma série de iniciativas ao governo municipal que acabaram sendo frustradas. Né? Encerramos esse processo numa grande crise política com esse governo, que vocês já conhecem a minha relação com ele, que é difícil desde a época, aqui muito bem lembrado pelo Milton, da minha guerra com ele contra o IPTU, onde a gente imaginávamos que depois de 30 anos sem atualizar a planta do IPTU, tu não pode querer atualizar ela em 2, 3 anos. Tens que seguir um longo prazo para a cidade, aos poucos, ir absorvendo. Né? Lembrando que quem paga o IPTU é quem loca a loja, né? Não é só o proprietário, né? No caso dos locatários, que foram muito impactados os comerciantes. Né? Então, isso é repassado. Então, quer dizer, o Artemio lá que está pagando 30% esse ano, vai pagar mais 60%, mais 90%, em 4, 5 anos vai estar mais de 100% do IPTU, é menos um funcionário que ele tem. Quer dizer, então, a prefeitura, ao invés de estar fazendo os seus cortes, né? Por exemplo, um gasto desnecessário de mais de 30 milhões de publicidade. Para quê? Para quê? Será que é isso que vai fazer uma prefeitura? Claro que não. Não que não tenha que ter publicidade, pode ter, divulgar, fazer programas, enfim, de prevenção, divulgação de uma série de outra atividade. Mas não, vamos diminuir. E esse recurso vier da onde? Vieram do aumento do IPTU. Sobrou caixa para poder fazer publicidade e demagogia. Então, essas coisas o cidadão não aguenta mais, né? Essas e outras aí que nós levaremos mais uma live para poder dividir com aqueles que estão nos ouvindo. Mas eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu tento ser rigoroso em 1 hora para não cair a nossa audiência. A audiência foi extremamente alta. Né? Nós tivemos uma grande participação das pessoas. Vou ficar devendo aqui resposta para muitos, mas nós vamos tentar aqui depois, aqui nos comentários, divulgar e conversando com as pessoas, para que não fiquem sem resposta, mas quero agradecer individualmente a todos vocês pela contribuição. Saí aqui extremamente atualizado, aprendi muito com vocês, e saibam que eu tenho uma grande admiração por cada um de vocês, por serem empresários, empreendedores, né? Pessoas que amam o Bonfim, que se dedicam um pouco do seu tempo para poder contribuir com o seu bairro. Assim foi quando nós trouxemos novamente, perdemos e depois trouxemos de novo o posto, né, da Brigada Militar, ali naquele postinho em frente lá, né, ao Mercado Bonfim. Pode abrir os microfones. Né? Quando a gente lutou pela iluminação nova da Redenção, que foi uma obra, eu estava na Secretaria de Obras, deixamos muito mais bem iluminado o nosso parque, isso é mais segurança, isso é, enfim, coisas desse tipo que a gente faz. Verdade. Muito carinho, muita dedicação, pelo respeito, né? Pelo respeito que nós temos àqueles que vivem, que trabalham e construíram suas vidas no bairro Bonfim. Então, um grande abraço a todos, fiquem bem, mente sã, muita esperança, né, de que as coisas vão rapidamente retornar, muito trabalho a todos nós e nos exijam, nos cobrem de nós, vereadores, políticos, para que nós venhamos a trazer soluções o mais rápido para uma retomada que possa novamente deixar nossa economia pulsante, garantindo negócios e emprego. Grande abraço a todos. Uma boa noite. Abraço. Em breve a gente possa estar presencialmente tomando um cafezinho lá no Artemio, lá na lancheria do parque, né? A gente possa estar em breve aí, todo mundo junto, reunido, certeza, conversando aí, nos abraçando. E uma coisa, Mauro, por favor, monta uma live da segurança, sobre a segurança do nosso bairro Bonfim. Isso é muito necessário. Nós falamos de tudo, mas não nos dedicamos exclusivamente à segurança, mas eu sei que a segurança é aqui um ponto dos comentários muito presente. Né? É que é muito importante. Eu, na condição de presidente da Associação do Bonfim, eu recebo muitos e muitos, porque isso é um problema crônico em nosso bairro, até porque o nosso bairro ele é central e anexado, né, ao centro histórico. Então, Mauro, fica aí. Nós temos o Consegue, que é o nosso grupo, né? Fica aí esse chamamento para nós fazermos uma live especialmente para isso. Eu acho que a gente podia montar uma com alguns presentes de associação de bairro, com o comando da brigada, e fazer um bate-papo
papo assim, de como é que a gente pode cobrar da Brigada Militar mais ação e como é que a gente pode dar a nossa contribuição também. Mas, gente, Obrigado, Mauro. Reencontrar, estou com... Logo, quero que isso passe tudo, a gente poder tomar esse cafezinho, ou tomar um chopp, ou simplesmente conversar. Né? Vinícius de Moraes dizia que a vida é um encontro, né? E esse encontro faz parte do nosso dia a dia, a gente tem uma grande saudade. Isso que está nos doendo também muito diante de que nós estamos passando. Grande abraço, gente. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, um abraço. Obrigado a todos pela audiência aí também.